Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Obadias. As informações básicas: o autor é Obadias, a data aproximada é de 588 até 586 a.C., o local provável é Judá e as fontes são as visões dadas pelo Senhor a Obadias. O alvo são os descendentes de Esaú, que é Edom, e de Jacó, que é Israel. O versículo-chave é Obadias, versículo 21, porque o capítulo é único. A palavra-chave é punição. O resumo do livro: o aviso que o reino de Edom seria destruído completamente. E Edom, ele era arrogante e alegrava-se pelos infortúnios de Israel, e quando os exércitos inimigos atacaram Israel, os israelitas pediram ajuda e os edomitas se recusaram e escolheram lutar contra eles e não por eles. Então veja que Edom, que é Esaú, era irmão de Jacó, e todas as vezes que eles foram solicitados para ajudar Israel, eles negaram e até se juntaram aos inimigos. Esse é um resumo do livro. E o livro termina com a promessa da realização de Sião nos últimos dias, quando a terra será restaurada ao povo de Deus durante o seu governo sobre eles. O conteúdo do livro: um oráculo de desolação contra Edom. As ênfases: o juízo de Deus contra Edom, por seus pecados contra o povo de Deus, a derrota daqueles que se consideram inconquistáveis, e o livramento e a restauração de Israel no dia do Senhor. O propósito do livro: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento e tem apenas 21 versículos. Você lê Obadias numa sentada, né? Você sentou com a Bíblia na mão, você já consegue ler Obadias. E ele é um profeta de Deus que usa esta oportunidade para condenar Edom pelos pecados contra Deus e também contra Israel. Os edomitas são descendentes de Esaú e os israelitas são descendentes de Jacó, que era o irmão gêmeo, como já comentei. E essa briga entre os irmãos tem afetado, os seus descendentes por mais de 1000 anos. Esta divisão causou os edomitas a proibir que Israel atravessasse as suas terras durante o êxodo do Egito. Então, quando Israel estava saindo do Egito, eles pediram para passar por Edom, e Edom não deixou e ainda os atacou. E os pecados também, no conteúdo do livro, de orgulho de Edom, exigem agora uma palavra de julgamento do Senhor. O esboço do livro: Deus alerta Edom sobre a sua destruição, está lá no versículo 1 até o 9. A crueldade de Edom, do versículo 10 a 14. E o Senhor punirá o ímpio e recompensará o seu povo, está lá versículo 15 até versículo 21. As principais personagens, então, do livro de Obadias é Deus, Obadias e os edomitas. Curiosidades: há 11 homens chamados Obadias na Bíblia. Então, quando a gente vê esse Obadias, a gente não pode confundir com aquele que ajudou o outro profeta. Não podemos confundir com outros nomes que tem na Bíblia. Esse Obadias aqui é o autor do livro, mas na Bíblia tem pelo menos 11 homens chamados Obadias. E este é o menor livro dos profetas menores. Ele também é um dos menores livros da Bíblia. Vai ver que tem outros livros que são menores do que esse. A mensagem de Obadias: Obadias pregou em seu país, Israel, mas profetizou contra a nação irmã, que é Edom. Então veja que ele está em Israel, mas ele profetiza contra Edom. A sua profecia aponta apenas o fim de uma longa história de traição, reconciliação e ódio que percorre toda a história de Israel.
Então, já já a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas essa história de Edom e Israel, elas começam lá no início, né? Lá, depois que Isaac e Rebeca têm os gêmeos, né? Os meninos gêmeos, e ali nasce Esaú e Jacó, e aí começam os conflitos que vão perdurar aí por aproximadamente 1000 anos. Os edomitas, então, eles eram um povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, e essa rixa entre os dois irmãos remete à venda da primogenitura por Esaú. Lembra que a gente fala de uma troca, né? Muitos falam assim que Esaú ele trocou, né, o direito de ser primogênito por um prato de lentilha, né? Um prato de sopa, um alimento. Né? Na verdade, não foi só uma troca, foi uma venda, né? Ele vendeu aquilo. Falou, olha, pouco me importa ser primogênito se eu vou morrer aqui de fome. Então, na verdade, ele deu pouco caso para sua primogenitura. Não necessariamente ele ia comer se ele não comesse aquele ensopado que Jacó fez, porque eles eram do campo, ele era caçador, eles poderiam comer, certamente eles teriam outra comida ali. Certamente Esaú poderia comer outra comida, mas ele negou o seu direito a ser filho, o primeiro filho, né, o primogênito, por um prato de alimento, provavelmente devia estar com um cheiro muito bom, com uma aparência muito boa, e ele trocou por causa disso. Então, mesmo que os irmãos tenham se encontrado e feito as pazes, está lá em Gênesis 33, depois que Jacó ele luta com o anjo ali do Senhor, que é uma cristofania, né, uma teofania, que ali ele luta com o próprio Deus, ele é trocado o nome de Jacó, que é enganador, para Israel, que é aquele que luta com Deus. As nações, né, mesmo depois dessas pazes, as nações continuaram sendo inimigas, e a gente vai vendo isso ao longo da história. Então, Edom ele impediu a passagem de Israel para a terra prometida, está lá em Números, capítulo 20. Davi conquistou Edom, em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13 a 14. E Edom atacou Judá várias vezes. Várias vezes a gente vê esse ataque. Amazias atacou Edom e matou 20.000 homens. Então veja que sempre houve uma guerra, né? Ou sempre um desentendimento entre essas duas nações. A armadilha do orgulho. A ênfase da mensagem de Obadias é que o orgulho o orgulho ele afasta as pessoas de Deus. E essa é uma verdade que está repetida tanto em várias passagens bíblicas, ou seja, toda a Bíblia fala que essa questão do orgulho afasta as pessoas de Deus. Então, vejamos aí. Quem teme ao Senhor resiste à soberba, está lá em Provérbios 8:13. O orgulho afasta o homem de Deus, está lá em Tiago 4:6. A submissão é o oposto da soberba, está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, e versículo 5. E não há nenhum poder ou vantagem que possa proteger qualquer nação do julgamento do Senhor. Ele organiza, dá poder e derruba com o propósito de cumprir o seu plano na história. Então veja essa questão, essa armadilha que o orgulho traz, né? Tem gente que fala, o orgulho santo é bom ser orgulhoso, não, na verdade não é nada bom, né? Com essas referências bíblicas e com essas questões que sempre vão afastar, né? O orgulho afasta as pessoas de Deus. Doutrinas. O que encontramos então de doutrinas no livro de Obadias? A lei universal de Deus. O que é interessante e importante nisso? Que a lei de Deus, ela não é só para Israel. A lei de Deus, ela não é só para os cristãos. A lei de Deus é para todas as pessoas. E é isso que o livro fala dessa questão dessa lei ser universal, ser para todas as pessoas. Então, Deus exige de outras nações os mesmos critérios que exige do seu povo escolhido. Então, essa questão é universal. Né? Edom é cobrado por causa da soberba, tá lá em versículo 3. Também de violência, versículo 10, de desonestidade, versículo 11, e de crueldade, versículos 12 a 14. A sua condenação parece seguir a lógica da lex talionis, né, da lei do talião.
que é olho por olho, dente por dente. A lei do julgamento compensatório que vigora em Israel, lá no Êxodo, capítulo 21, dos versículos 23 a 25, e aí é falado disso em Obadias, versículo 10 e versículo 15. Já neste momento, a revelação de Deus figura o testemunho universal da lei de Deus a todos os seres humanos, ressaltado também por Paulo lá em Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 16, porque quando a Bíblia fala que a lei, o livro de Obadias fala que a lei é universal, a Bíblia também fala disso, né? Porque todos pecaram. É o que Paulo vai dizer, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos precisam de um Salvador. Então, é nesse contexto, a lei universal de Deus. A soberania, a obediência e a submissão também nós encontramos em Obadias. Antes do nascimento de Esaú e de Jacó, Deus já havia anunciado que Esaú serviria a Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Então, aquilo que o Esaú faz, que é negar o direito de primogenitura, já mostra que ele pouco estava se importando com esse direito que ele tinha. E não porque Deus predeterminou, como vai dizer os calvinistas, não é nada disso. Esaú escolheu isso. A decisão foi dele. Mas Deus já havia dito, olha, o menor, o maior servirá ao menor. Entretanto, na revelação de Deus, por meio da bênção de Isaac, já se considerava essa rebeldia da nação que se originava com Esaú. A descendência de Esaú nunca saiu da mercê da soberania de Deus. Resultado disso é o julgamento de Edom no dia do Senhor e o estabelecimento do reino de Deus também sobre Edom, está lá em Obadias 15 até 21. O caráter de Deus em Obadias. Deus está julgando, tá lá do versículo 1 a 16, e Deus está restaurando. E está lá em Obadias, né, 17 a 21. Obadias e o Novo Testamento. O que então nós encontramos sobre esse profeta no Novo Testamento? É claro que é de uma forma indireta, a gente vai entender isso. A principal relação entre o livro de Obadias e o Novo Testamento está na permanente relação conflituosa entre Edom e Israel. Então, essa briga ainda continua, esse problema ainda continua. O historiador Flávio José, que é um historiador judeu, ele aponta que Herodes, o Grande, ele era idumeu. Né? Na Bíblia também fala, né, que ele era um idumeu. O que quer dizer isso? Ele era um descendente de Edom. Ou seja, esse camarada, ele vem da linhagem de Esaú, que é uma linhagem de conflitos conflitos com Israel. E alguns comentaristas bíblicos destacam que o fato de Herodes o Grande, né, aquele que manda matar os bebês no tempo de Jesus, né, no tempo que os magos ali do Oriente eles vão até Herodes e falam onde está o nascido rei dos judeus, e Herodes entrou em pânico, porque ele era, era alguém extremamente é, idólatra pelo poder, ele ficou extremamente alvoroçado porque ele queria acabar com qualquer tipo de oposição ao seu reinado. Então, essa marca da oposição de Edomita ao Messias, né, do Herodes ao Messias, isso já encarnava tudo o que significava para Israel, ou seja, já mostrava de novo esse conflito que há entre essas duas nações, Edom e Israel. Os prenúncios no livro de Obadias. No versículo 21, contém uma prefiguração de Cristo e a sua igreja. Está escrito lá: os salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Esse é o texto. Olha só que interessante. Esses salvadores são os apóstolos de Cristo, os ministros da palavra, especialmente os pregadores do evangelho nesses últimos dias. E a gente está falando de uma coisa mais atual. Isso claro que não isso é uma aplicação que nós fazemos ao livro,
porque esses salvadores são aqueles que levam a mensagem do Evangelho. Eles são chamados não porque eles dão a salvação. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós não somos salvadores, não somos nós que salvamos, mas através de nós, a salvação chega às pessoas quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo e mostrar o caminho da salvação, que o único caminho que conduz à salvação é o Senhor Jesus. Então, esses salvadores ali pré-anunciados em Obadias, versículo 25, essa correlação da palavra pregada por esses salvadores são os meios pelos quais a boa notícia, né, o evangelho, a salvação é entregue a todos os homens. A aplicação prática, então. Deus ele vai agir em nosso favor se permanecermos fiéis a Ele. Ao contrário de Edom, devemos estar dispostos a ajudar outras pessoas em momentos de necessidade. Lembra que Edom não fez isso quando Israel precisou passar ali pelas suas terras. O orgulho é pecado. Ponto. Não tem orgulho santo, mentira santa, tudo isso aí é pecado. Isso aí não mudou de nome, não. Continua sendo pecado. Nós devemos nos orgulhar apenas em Jesus Cristo e no que ele fez por nós, e nada mais. Então, a nossa, eu não diria nem nós somente pode nos orgulhar, mas nós deveremos nos sentir bem sabendo que Jesus fez tudo por nós. Quando Paulo fala, me gloriarei nas fraquezas, quando Paulo fala de gloriar na graça, tudo isso aí não é uma questão de orgulho, mas é na questão da alegria que isso nos traz. E para nós concluirmos, Obadias mostra que, assim como Edom, mesmo que rejeitemos a vontade de Deus, ainda estamos submissos à sua soberania. Eu vejo, eu já vou concluir, mas eu vejo muitas pessoas falando assim: eu não acredito em Deus. Então está tudo certo. Eu não acredito em Deus, então está tudo certo. Não, vai para o inferno. Vai chegar no inferno e falar assim: eu não acredito em Deus. Mas o inferno é real, o inferno existe. Então, mesmo que, como Edom, ele rejeitou a vontade de Deus, mesmo assim ele vai ser submisso à sua soberania, à soberania de Deus. Ser indiferente para com o sofrimento dos outros, assim como Edom foi com Israel, também é rejeitar a vontade de Deus e nos chama para viver em amor. E por mais que vivamos para nós, no fim, teremos de responder a Deus sobre o que fizemos com a vida dada por Ele. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui, seja bom ou seja ruim, nós prestaremos conta ao nosso Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu espero que todo mundo leia o livro de Obadias, leia várias vezes, é um livro bem curto. Se ficar com alguma dúvida, algum comentário, posta aqui nos comentários e aí, querendo Deus, eu respondo, tá bom? Faz aquele conteúdo, né? Aquela dinâmica do YouTube. Então, curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike também. Isso me ajuda também a crescer, mas faz uma crítica construtiva. Então, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.